essa é uma mesa comemorativa. Nós tentamos fazer uma surpresa para a professora Vera, te juro, professor, juro que eu tentei. Mas eu tive que revelar que seria uma comemoração, que ela queria ir para Paris e tal, queria ir no Vitor do Prado, ia estar lá. Eu falei, professora, então ela falou, não, tá bom, entendi. Estarei aqui. Eu falei, gente, mas nem assim a gente consegue, mas conseguimos. E aí, então, fico muito feliz de ter a presença também do professor Laffer aqui conosco. Bom, acho que é inevitável nós termos, nesse momento do comércio internacional, uma discussão sobre tudo o que está acontecendo, né? Já falamos hoje sobre a questão da crise do multilateralismo, em algumas, já foi referenciado isso em vários dos painéis que nos antecederam, mas a ideia é falar não apenas de crise do multilateralismo, mas fazer também uma reflexão do que vem pela frente, do que é possível vir pela frente, até mesmo em termos de posicionamento do país, do Brasil, em termos de nossa política comercial, que na realidade agora se mistura, como já falamos hoje, já tivemos um painel específico sobre geoeconomia, que se transforma, portanto, o comércio internacional em geoeconomia. Então, nós temos aqui um painel que foi cuidadosamente preparado para que nós tivéssemos essa visão não só brasileira, mas também uma visão de pessoas experientes, em especial, começando, então, apresentando o Ricardo Ramírez, que foi do órgão de apelação do OMC por vários anos, conhecido de muitos aqui, teve uma atuação bastante importante como representante da América Latina naquele tribunal, e que, portanto, vai poder trazer a sua experiência. Hoje, Ricardo Ramírez trabalha de maneira bastante ativa no México em questões relacionadas a arbitragens de investimento, processos antidumping, salvaguardas e disputas no OMC. Temos também o professor Raj Bala, que é também muito conhecido de muitos, tem uma atividade intelectual, acadêmica muito relevante, já há mais de 2, 3 décadas no comércio internacional. Acho que todos aqui conhecem o seu livro-texto, os seus artigos, que tratam muito também do unilateralismo agressivo e tantos outros temas. O professor Bala tem dado conferências sobre o momento atual e estamos todos muito ansiosos para ouvi-lo. E também professor Celso Laffer, professor emérito da Faculdade de Direito da USP, que foi aqui professor de muitos, também meu professor no doutorado, e que já também foi conselheiro do IBRAC, importante dizer, por vários anos, para nós muita honra, e também a professora Vera, como não poderia deixar de ser, já que queremos aqui homenageá-la. Bom, sem mais delongas, a primeira pergunta, e estou acompanhado pelo Fernando Bueno, que é o diretor de Comércio Internacional, obviamente com quem temos trabalhado há 2 anos, e, aliás, nos últimos 6 anos, já que fomos juntos, desde que eu fui diretor de comércio, era coordenador, depois eu, quando vice-presidente do IBRAC, Fernando, coordenador, e agora diretor de comércio internacional, agora na minha presidência. Bom, the first question I'll do to Professor Raj Bala, and it's an update on the U.S. trade policy. Professor, could you please provide an update on the key elements of the new U.S. trade policy and its impact on the U.S. economy and third countries, for example, China and India? What can you tell us about everything that we have been witnessing? Thank you very much for being with us. Thank you very much for having me. I'm really honored to be with you. Thank you to IBRAC and, of course, to Fernando Bueno and to Renee Medrado. It's also always an honor to be on any panel with Ricardo Ramirez. So thank you all. I have, in a few minutes, the difficult task of trying to summarize U.S. trade policy. It's also a relevant task because, as you know, in Busan last night, Presidents Trump and Xi agreed to extend a truce that had started
really over a year ago. So before getting into the details of the trade policy, let me try my best to summarize what the overall pattern or patterns are amidst all of the details. I think the first pattern that was set in March 2018 during the first Trump administration, and it's been continued with the Biden administration, and now again with the second Trump administration, is the Sino-American trade war. That's what the trade war was launched by the first Trump administration in March 2018. And that trade war has continued. And that I would call now a forever trade war or an endless trade war. And it was launched over the structural issues that had long been a contention between the US and China. Issues like China's industrial policy, its state-owned enterprises that were not playing by GATT, WTO commercial reasonable principles, industrial subsidies, cyber theft, and other intellectual property right problems like forced transfer of technology and trade secrets, huge and growing bilateral trade deficits, alleged currency manipulation, and none of those problems has been resolved or even seriously addressed, not during the first or second Trump administrations, nor during the Biden interregnum. So that's the first pattern, that we have this endless Sino-American trade war. The second pattern is that with the second Trump administration starting on January 20th, 2025, that Sino-American trade war has become a global trade war, dragging, as you all well know, and we'll say more about later, Brazil into that war, dragging in friends and allies, Brazil, Korea, India, for example. So it's now a global trade war. And that global trade war has seriously undermined the international rule of law, that is at least US's commitment to the GATT WTO system that it helped set up back in 1947. The third pattern to notice is what I call xenophobic autarky. Now, xenophobia, as we know, is a fear or dislike of foreigners. And autarky, A-U-T-A-R-K-Y, means no trade or a desire to suppress trade. It's different from autocracy. Autarky is an economic term. Autocracy is a political term. And when I say xenophobic autarky, I mean this, that the essence of the trade policy of the second Trump administration is to onshore or reshore as much production as possible of all merchandise, industrial and agricultural, because foreigners, from the second Trump administration's perspective, simply cannot be trusted. The theory that we had all supported, or at least understood, following the Second World War and giving birth to the GATT WTO system, the theory that interdependence, that Brazil and the US, or the US and China, or China and India, would be better off through mutually beneficial trading arrangements, and their interdependence would reduce sources of military conflict. That theory is no longer given credence in the White House. The theory is Americans can only trust themselves. Now, obviously, that theory has the idea of xenophobic autarky has some limits. The U.S. cannot possibly grow coffee and supply its own domestic market, as we'll talk about later. Nothing close to Brazil's production. But the overall pattern, this third pattern, is to bring back, roll up supply chains
bring the production back to the US. And then the question comes, why? Why did on Inauguration Day 2025, why did the new president issue an America First trade policy memorandum? Well, because the perception has been, though it is not supported clearly by the data, the perception has been during the first Trump administration, the Biden period, and the second Trump administration, that foreigners, foreign companies, foreign governments basically steal American jobs, they erode America's industrial base, and thus they weaken America's national security. So to strengthen America's national security, what's needed is to bring back production and reduce trade. So that's the overall pattern to see. Now there's some more patterns to note. One is, all of those are substantive patterns. What's really going on in terms of policy. In terms of style, I think we're probably all familiar. The style has become far less transparent. Deals are announced, but they're not published, as exemplified last night from Busan, Korea. I'll say more about that. Deals are not published in clear language, much less in the WTO languages. They're just announced on Air Force One or through some quick press conference. And that's frustrating to us lawyers who, of course, want to see a text that's been negotiated carefully and thought through. Stylistically, then, there are many gaps in the deals that are announced. For example, last night in Busan, the US and China said they will cease the imposition of additional fees that each other's ports have been imposing on the cargo vessels of each other's countries. So US had been adding port fees to China's vessels and China likewise. Well, how long will that last? We don't know. Their cessation of imposition of port fees. We're not sure. Even important statistics like, is the overall average tariff rate on Chinese goods 45% or 47%? Is not clear. It depends on whether you're reading the Financial Times or Reuters. So there's a lack of transparency. There's also an overselling of argumentation. And now I want to be very careful here. Everything I say is meant to be non-partisan, not joining any political party. And it's also meant to be not ad hominem, not going against any particular individual. In this case, and there are pluses and minuses of all leaders and their trade policies. In this case, what we see consistently with the second Trump administration is overselling trade agreements. So we heard last night that the deal with China and the agreement with China was fantastic, was outstanding, and in fact, on a scale of 1 to 10, with 10 being the best, it was a 12. Well, I'm not so sure. And so now let's turn to the latest development, the US-China agreement announced in Busan. China is going to try harder to stop shipments of the chemical precursors for fentanyl, and in doing so, stop the flow then of fentanyl across US borders, north and south, though much more from south. In exchange, the Trump administration will drop its 20% tariff rate on China for those fentanyl issues down to 10%. Okay. Now that tariff is under the 1977 International Economic Emergency Powers Act, which is currently being challenged in the Supreme Court. The US and China also said they would each pause the onerous export controls each was planning to impose on the other.
the U.S. had announced recently an affiliates rule, which would subject all 50% owned subsidiaries of any blacklisted entity to U.S. export controls. So, for example, if a Chinese company was already on the U.S. blacklist, that it was subject to export controls, then and it owned a subsidiary, say 51% in Malaysia or India or Brazil, that subsidiary would now be subject to those controls also. So that would broaden the restrictions from a few thousand Chinese companies to upwards of 20,000 subsidiary entities. Well, the U.S. has said, we will pause for 1 year the imposition of the affiliates. China, for its part, when it shocked the world a couple of weeks ago, saying China is going to impose export restrictions on rare earths and rare earth magnets, which would have affected Brazil too. China said it will pause doing so for a year. Well, the two sides also agreed that China would purchase more soybeans from the U.S. That's bad news for Brazil because, as I'm sure you know better than me, Brazil was winning market share away from U.S. farmers not too far from where I'm sitting in Kansas City, on both the Kansas and Missouri side of State Line Road. Their soybeans were sitting in silos or in the fields. Brazil was winning that market share. Well, now China has agreed across about 3 years to drastically increase its purchases of soybeans. So is this a significant deal as it's been suggested? And I would say no. There was no discussion of any of those basic structural industrial policy IP issues that launched the trade war. There was no discussion of the TikTok app issue, which has been a big controversy, selling TikTok in the US. And there's really been no discussion of what do we do in terms of recommitting ourselves to the GATT, WTO, modern multilateral system. And I don't need to remind you all of the distinguished role that Brazil and Brazilian diplomats played in the Uruguay round, and of course with the WTO Director General, Roberto Azevedo. None of that. This is basically, again, I would say xenophobic autarky. Now, to wrap up my comments and say a little bit about third countries, we'll come to Brazil as a separate case later. With respect to India, India ought to be one of the most natural allies of the United States. It is the world's largest free market democracy. It is the world's most religiously pluralistic country. We share a common legal heritage. In fact, the person who wrote India's constitution, one of India's founding fathers, was trained as a lawyer in the US, and most of other freedom fighters in India, nonviolent, of course, under Gandhi, were trained as lawyers in England. And the US and India share very much a concern about China. We must never forget that almost in the same month, October 1962, we focus in the Western Hemisphere on the Cuban Missile Crisis for good reason. But it was in October 1962 when China invaded India and won that war. And India's never forgotten that. And India has lost many troops on the line of actual control in the Himalayas. And yet, India and the U.S. have not been allies the way we would expect. The U.S. doesn't really seem to appreciate why India has a long-standing relationship with Russia that dates back to the Soviet period in the Cold War, and like Brazil, has participated in a sort of non-aligned movement in the 50s, 60s, and 70s. And so where we are with India, and this is, I don't say it with glee, India, like Brazil, is hit with a 50% tariff
on all Indian or Brazilian merchandise, and those are reciprocity tariffs plus punitive tariffs. And in the Indian case, the punitive tariff, 25% reciprocity, 25% punitive, because India still buys Russian oil. And as we'll come to with Brazil, 25% reciprocity tariff, but 25% punitive for a very different reason. So I hope in stopping at this point that you can see an overall pattern of substance and style, and also then fit recent developments into these patterns. So thank you again for this very privileged opportunity to speak with you. Thank you, Professor. I have a question to Ricardo. Given the current global scenario, how do you assess the state of the multilateral trade system, and what are the short and medium term impacts for trade negotiations, agreements, and even disputes? Thank you very much, Fernando. I guess you are listening to me well, right? Yes. Okay, so thank you, Ibrak. Thank you, Fernando. My dear friend Rene, I truly regret not being there because I had all the intention and willingness to be in beautiful Sao Paulo among friends, but unfortunately, trade lawyers became relevant as Mr. Trump came in. And we have a deadline next week to submit comments to the USTR on the USMCA negotiations. And some clients are beginning to, or not beginning, are in panic mode. So we had to work on that, and I truly regret. I also regret not being able to participate in the well-deserved tribute to Vera, who has been for many years one of the most authorized voices in international trade in the region and in the world. So I truly also regret not being able to accompany Vera in this moment. So I think we are at the moment of inflection of the world trading system. What we built over decades, a system grounded in predictability, reciprocity, and the belief that rules can temper power, is being tested in a way that we have not seen before. But before we do that today, in the minutes I have, it is important to recall that where the system stood before Trump returned to office. And I think it's quite telling, because at the end it was, to me, the perfect storm. Even before the current wave of what you call unilateralism or protectionism, the WTO was already showing deep fatigue, what I will call. There were no clear negotiating deliverables. The rules are old and difficult to update. The best example is the fisheries agreement, concluded in June of 2022, and only entered into force recently. By the way, Brazil completed ratification in September 2025. And Mexico, by the way, has not ratified the agreement. The rule book had become increasingly obsolete relative to the challenges that the digital economy, industrial subsidies, state-owned enterprises, and climate transition pose. Before Trump returned into office, we also were witnesses of the lack of coordination, especially during the COVID crisis, and the inability to respond collectively to global shocks. And also, I think there was a big void in leadership, political and institutional, to advance a renewed multilateral agenda. And of course, I cannot keep my mouth shut. We cannot ignore the appellate body crisis.
The paralysis of the dispute settlement system removed the core enforcement mechanism of the WTO. Without enforcement, rules become recommendations, and predictability gives way to power. In other words, the system was already weakened before US unilateralism was accelerated. What can only help but ask how different this moment might have looked if the WTO had been fully functional when the crisis came in. Now we are witnessing something even more concerning, and I refer to Professor Bala, about the rise of paper agreements. These published agreements that we learn only through public press releases, which are clearly not very keen, not very compliant of the Vienna Convention on Rules of Treaties. And they lack binding legal force. They rely on unilateral domestic interpretation. They have no enforceability, no dispute settlement. But there has been an evolution to that. And this was very recent, and I only had a chance to take a brief look at this. And I think it's quite telling, and I'm glad that they came into force some days ago so we can talk about them and we can discuss them, because the important questions is whether these agreements could become the rule or the template. And these are the agreements that the US signed with Malaysia and Cambodia. And I encourage you to look at them and ask yourself whether this will become the new rules. And it's quite frightening and striking, if I can say. And I will just, they are long and I will not bore you with that, but I think it's telling that we go through some obligations, because this is what we might be looking in the future, or at least this is the US agenda of trade agreements. First of all, they are short, 10 pages. And they are not called free trade agreement, they are called reciprocal trade agreement, which sends a very important message. They are asymmetric, because they talk about asymmetric obligation in quotas, import licensing, agriculture, services, labor. Many only applying to Malaysia and Cambodia. There is a requirement to consult the United States before entering any new digital trade agreement affecting US security interests. There is a commitment not to impose custom duties on electronic transmissions, which is linked to the moratorium in the WTO. Now they have a compromise to basically follow the moratorium. There is an obligation to align with US national or economic security trade measures by adopting equivalent transitions of an agreed timeline to do so. So if a third country imposes an obligation on the US that is contrary to US national or security interest trade measures, Malaysia and Cambodia have an obligation to align or at least put equivalent restrictions to that country. And I think it's very clear some of these obligations to whom they are directed to. Domestic measures, the agreement also provides for domestic measures targeting firm owned or controlled by third countries that affect US market outcomes. The creation of a strengthening of foreign investment national security review mechanisms in Cambodia and in Malaysia. Of course, there is a clause, and this is not a new clause, but it's more developed than the one US introduced in USMCA, which is a clause permitting the United States to terminate the agreement and restore tariffs if Malaysia concludes a trade agreement that the US views as harmful to its trade interests. There is commitments to facilitate the purchase of US goods. There is a critical confirmation on
that any party, so someone would imagine, okay, with these agreements, no more 232, no more unilateral actions. No, the U.S. reserves the right to impose also other measures like 232, YEPA, or other agreements. And of course, finally, no dispute settlement. So the question here is whether this is a new model of trade agreement. And of course, it sweeps away from law and discretion and away from away from certainty and basically makes conditional. So we are, and I come back to a crossroads. One path leads to fragmentation, strategic spheres of influence, I will call, and transactional deals with no guarantees. The other is more difficult, which is the one I guess we will follow as trade geeks and trade multilateralists, which is restoring binding dispute settlement, modernizing the rule book, and reaffirming the law, not power, reaffirming the law that provides stability. If we allow the system to drift into a world of paper agreements, political understandings with binding commitments or impartial enforcement, we choose a world where the strong do as they wish and the rest negotiate for exceptions. A world where the value of trade depends on politics of the month in which it was signed. Once law yields the power, rebuilding trust becomes extraordinarily difficult. I believe we are better than this moment of drift. I believe the system can be renewed, and I believe the effort to defend it is only not worthwhile, it is necessary. And I believe Brazil is one of the few countries that is taking a stand against this, and I admire for that. I will leave it here, Fernando. Thank you, Ricardo. Thank you very much, Ricardo. Now a question, agora eu passo para o professor Celso Laffer. Professor, como é que o senhor vê essa situação do comércio internacional, esse landscape, né, esse cenário total, e o que o senhor espera, o que se pode esperar em termos de médio ou de curto e médio prazo? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, dizer que é um grande prazer estar aqui com todos vocês e com tantos com os quais eu tenho tido, no correr dos anos, muito contato, muita colaboração e muita parceria, em especial a professora Vera, que me acompanha nesses assuntos há muito tempo. Dizer que apreciei muito as exposições que foram feitas, com as quais, na substância, eu estou de pleno acordo. Para dizer para onde vamos, é sempre útil recordar de onde partimos. Nós partimos de um sistema que foi o da OMC, que é um desdobramento e um desenvolvimento progressivo do GATT, e que procurou construir a rules-based multilateral trading system, não? Um sistema jurídico multilateral de comércio regido por normas. Então, quais eram essas normas? Enfim, em primeiro lugar, o princípio da cláusula de nação mais favorecida e o princípio da não discriminação. E a convicção de que as normas eram importantes, porque elas geravam a previsibilidade era útil para o mercado, ela permitiria a expansão do comércio, e a expansão do comércio representava oportunidades para a paz e o progresso, que era, enfim, o grande argumento, desde o início, do Cordell Hull, quando falou que por onde não passarem as mercadorias, passarão os canhões. Este sistema, montado com tanto cuidado, representou o que eu chamei uma thickening of legality, não? Um adensamento da legalidade. Esse adensamento da legalidade se baseou num sistema de solução de controvérsias com base na ideia
de que os temas do comércio envolvem conflitos de interesse e que esses conflitos de interesse são administráveis pelas técnicas do direito. E que você pode ampliar o conjunto dessas normas por negociações que ampliariam, ratione matéria, o conjunto dessas normas. Muito bem, isso também se deu num clima ou num contexto internacional. Pós-Guerra Fria, expectativas de cooperação e aquilo que eu chamei, enfim, uma visão grossiana do sistema internacional, que comportavam conflito e cooperação. Bom, o que aconteceu? Em primeiro lugar, esse outlook grossiano foi substituído por um outlook hobbesiano, não? Um outlook hobbesiano onde, enfim, a ideia da guerra de todos contra todos subjaz como um tema de preocupação constante. Segundo, além da ideia de que as controvérsias e as disputas se submetem à racionalidade da técnica jurídica, existem tensões. Essas tensões são difusas, elas são tensões de poder, elas envolvem uma distribuição de poder no plano internacional, e isto não se administra com facilidade pelo direito. Dessas tensões, obviamente, que resultam de uma nova distribuição do poder econômico e político no plano mundial, se dá num mundo multipolar, interdependente e globalizado. E dentro desse mundo, a multipolaridade não favorece o multilateralismo. E, além disso, torna-se cada vez mais difícil chegar a uma visão compartilhada de interesses globais. Neste contexto, é claro, há o tema da presença da China, que não era o que era na época da rodada do Uruguai, e essa tensão hegemônica com os Estados Unidos, que é parte do panorama da vida internacional. Neste processo da China, também como foi mencionado, há um questionamento se as regras contempladas pela rodada Uruguai são adequadas para lidar com os desafios competitivos de uma economia como a da China, que é muito guiada pela ação estatal. Aí entra toda a discussão sobre os trade remedies, antidumping, etc., etc. e tal. Um outro aspecto importante é que, enfim, a ciência e a tecnologia não fazem a história, mas mudam as condições a partir do qual os atores operam no plano histórico. E da criação da OMC para os nossos dias, a mudança e a inovação científica e tecnológica reorganizou os modos pelos quais bens e serviços são produzidos e distribuídos numa escala global, numa velocidade que não foi contemplada na época da negociação da rodada Uruguai, que é o tema, entre outros, do e-commerce e das cadeias globais de produção e de valor, e que também afetou a maneira pela qual as pessoas no mundo percebem aquilo que acontece e como isto as afeta, o que envolveu, no plano interno dos países e também na sua agenda internacional, a percepção de que, se o comércio e a sua expansão favorecia o desenvolvimento, isso também contribuía para promover a diminuição de empregos de menor qualificação e de renda média, que foi o que fez que deu uma contribuição ao declínio da legitimidade da OMC e permitiu uma nova vida às tendências protecionistas. E aí, naturalmente, novos conceitos foram surgindo. Um deles, evidentemente, é o da geoeconomia, que já foi aqui amplamente discutido,
que tornou-se parte das negociações de comércio e da visão do comércio. A inserção da geopolítica no comércio internacional, com a ênfase no controle político de espaço, materiais, suprimentos fundamentais, produziu um revival em novas circunstâncias de uma power-oriented ação unilateral dos Estados. E isto é parte da erosão de um sistema rules-based de natureza multilateral que vai ampliando a fragmentação e as incertezas. Bom, o comércio internacional, tal como nós o conhecemos, compartilha com aquilo que se verifica no plano internacional como um todo, a erosão do papel do direito internacional e das suas duas grandes funções. Uma delas é de informar a previsibilidade, não a certeza, mas uma razoável previsibilidade sobre a conduta dos Estados. Não? Por exemplo, você negocia o comércio internacional de acordo com certos padrões, com certos conteúdos de racionalidade, etc. e tal. E a segunda é informar quais são os padrões aceitáveis da conduta dos Estados. Não? Então, aí, naturalmente, a ideia toda é de que você administra o poder pela ação que o direito pode imprimir. Aí lembro, e os meus alunos saberão que eu não poderia deixar de citar o Bobbio, não vou citar a Ana Arendt, vou citar o Bobbio, que dizia que o poder sem direito é cego, mas o direito sem poder é vazio. E nós estamos numa situação onde verificamos o vazio da ausência do poder que realiza o direito e a ausência do direito que torna o direito um instrumento de convivência coletiva e de controle do poder. Agora, obviamente, o ponto inicial desta erosão, do que eu estou aqui apontando, é a crise do órgão de apelação, iniciada pelos Estados Unidos, que não renovou os mandatos que precisavam ser renovados para compor o órgão de apelação e, com isso, comprometeu um dos pilares da OMC, que é o sistema de solução de controvérsias. Não? Garantiu continuidade aos panels, mas impediu a revisão à segunda instância como um instrumento de segurança jurídica discutível, questionável, mas sempre uma regra do jogo. Segundo, também impediu a criação de novas normas. Ratione matéria pelas dificuldades, enfim, iniciadas por como levar adiante a rodada Doha e que estão ligados também ao princípio do consenso na criação de normas. Então, você bloqueia o consenso num dos pilares e bloqueia o consenso na viabilização de novas normas. Agora, é claro, como foi aqui dito, que isto se tornou ainda mais saliente com a segunda administração Trump, que é um pouco o que nós estamos discutindo. Por quê? O Trump acredita, como tem dito, que as tarifas são o santo graal do Make America Great Again. Não. Como existe aquele livro clássico da literatura medieval, A Demanda do Santo Graal, o Trump está na busca da demanda da Santa Graal das tarifas. E nisso entra essa história toda da xenofobia e do isolacionismo que foi aqui mencionado. Isso se combina com o seu decisionista, não? Seu decisionismo. O Trump é um decisionista, não?
Para ele, o poder, como diz Schmitt, é a capacidade de declarar a exceção. A exceção no plano interno e a exceção no plano internacional. O Schmitt é uma espécie de profeta do mal do constitucionalismo, mas nem por isso deixa de ser interessante. E, para ele, é a decisão e a capacidade de declarar a exceção o que caracteriza o exercício do poder. E, naturalmente, esta é a visão do Trump sobre o exercício do poder. A isso se soma esse estilo aqui mencionado da art of the deal. Não? Trump eu gosto da palavra, ele é um desultório, uma palavra bonita, que quer dizer que vai para cá e vai para lá. Não? Você nunca sabe o que sai. Em inglês soa bem, desultory também, a palavra é até mais usada em inglês do que é em português. O Trump é um desultório. Então, você não sabe, nessas negociações, para onde elas vão, para onde elas irão, aonde vão chegar. E, naturalmente, aí entra um dado muito importante, que é a falta de transparência, que também foi aqui mencionado. Não? A OMC trabalhou com a transparência. Todo o sistema da OMC se baseia na transparência, na notificação, na Trade Policy Review Mechanism, ou seja, a ideia de que você sabe não só o que é o texto, mas aquilo que está acontecendo. Essa dimensão desultória do modo de agir do Trump gera esta incerteza que, a meu ver, caracteriza o sistema internacional. Os economistas, eu não sou, mas a Vera me ajuda, distinguem o risco da incerteza. Não? Eu me lembro que, como ministro, eu estava conversando com um grande investidor, e aí explicando, olha, o Brasil é formidável, isto, aquilo, etc., etc. e tal. Ele diz, olha, tudo que o senhor disse tem razão, mas nós temos incertezas sobre o que vai acontecer. E porque nós temos incertezas, nós ficamos com as nossas decisões paralisadas. Não? Enfim, porque o risco comporta avaliação, comporta cálculo, comporta cenários. Enfim, a inteligência artificial vai ajudar muito na construção disso tudo. Mas a incerteza, que também é um estado subjetivo, paralisa um pouco a sua capacidade de calibrar a sua resposta a este volume maior de incerteza. Daí as dificuldades de construir cenários e outputs. Agora, a professora Vera, aqui presente, que escreveu um ótimo artigo com o Vitor do Prado sobre a situação, ela construiu, junto com ele, um conjunto de cenários, todos muito interessantes e todos eles verossímeis. Então, ela, melhor do que ninguém, vai poder dizer o que são esses cenários. Obrigado, professor. Já puxando para a professora Vera, então. Professora, como é que você vê a posição aí do Brasil nesse cenário? E também, enfim, quais as oportunidades, talvez, e desafios que o país tem aí pela frente? Bom, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, muito obrigado ao Ibrac, ao Renê, Fernando, a Dora. Cadê a Dora? Cadê o Zé Carlos, que estão aí? Gente, vocês estão aqui por causa da Dora e do Zé Carlos há uns anos atrás. Pronto, Dora. Está agradecido de coração. Depois, para contar para vocês que o programa do Brasil, na missão do Brasil em Genebra, nasceu por conta desse senhor aqui do lado. Então, ministro, o Brasil tinha perdido o caso do frango, né? E dizia que absurdo, a gente tem que depender de advogados estrangeiros, por que a gente não cria... Não, pode deixar, eu fico quieta. Mas só agora ficar olhando para frente só. Como que nós vamos fazer? Vamos começar a criar, né? Vamos criar, então, um estágio. Foi aí que o Ibrac e o César entraram,
E o Biratã e Regazini, faz favor, vamos lembrar os nomes todos, para vocês que são jovens não sabem, são figuras importantes, criamos esse estágio. Professor, foram quase 120 ao todo, nesses anos todos que eu fiquei em Genebra. Depois continuou, mas eu tenho muito orgulho de ver vocês de cabelo branco, tal, menininhas com filhos, etc. E eu acho que foi uma experiência fantástica. Bom, o que eu tenho a dizer é rapidíssimo, o recado é o seguinte: o mundo que nós vivemos em Genebra não existe mais. Qual é o mundo que existe? Qual é o papel do advogado neste mundo? Tá? O papel de vocês. O mundo de geoeconomia, geopolítica, quase de Segunda Guerra, saiu da moda, né? Depois voltou, etc. Eu mexo com o mundo de geoeconomia, que é, claro, é o meu mundo. Que é, em 2 minutos, é a weaponization of trade. Isso é a definição. É transformar comércio numa arma de poder. Pronto. E aí vocês que vão entrar nisso. E aí, quais são os instrumentos dessa guerra? Claro que você tem as armas, são as regulações que vocês inventam, ou ajudam os governos a inventarem, ou que eles inventam contra a gente. Agora, quais são os instrumentos? É o nosso mundo. É a tarifa, é a regra de origem, é aquela história, eu quero saber como. E este mundo que está sendo construído. E é um mundo, gente, bipolar, onde os Estados Unidos têm todo esse poder, mas vocês estão esquecendo, se falou muito pouco, China. Vocês têm que estudar, não é falar chinês, vocês têm que entender da regulação chinesa, como é que se estrutura o poder da China com toda a Ásia-Pacífico, gente. Tá? E é neste contexto que vai ficar Brasil, vai ficar Índia, vai ficar México e vão ficar os outros países, ditos emergentes. Vocês estão preparados para esse mundo? Então, lá vai. Geoeconomia, o que é? É o grande país, o hegemon, dizendo faça isso, faça aquilo. Vocês estão achando que a China está parada? Ela está produzindo regra muito mais do que vocês estão pensando. Tá? E vocês não estão preparados, fica todo mundo olhando só para o lado dos Estados Unidos. E o Brasil está voltando todinho para exportação e independência com o Ásia-Pacífico. Tá? Então, lá vai. Tarifa, vocês já sabem um bocado. Regra de origem, gente, que era um negócio que ninguém gostava mais. Eu quero saber o seguinte: qual é o produto que vai para o México, que vai para os Estados Unidos, qual é a porcentagem que ele vai ter que ser feito nos Estados Unidos para poder entrar com tarifa, se for NAFTA ou não, para poder entrar. E o produto que a gente faz aqui no Brasil, que entra para os Estados Unidos, os componentes eletrônicos, tem rastro chinês? Não pode ter mais. Então, aquela história. Outro ponto importante, tarifa, tá, esse é um elemento. Investimento. O que vocês estão acompanhando de regulação de investimento no mundo? Screening tem que ter. A Europa inteira, gente, está vivendo debaixo de regras de screening. O que aconteceu com a Nespéria? Vamos lá, contem para mim. Uma empresa que era chinesa, na Holanda, que o governo holandês resolveu nacionalizar, estatizar, o que seja. Aí a China falou, não brinco mais de mandar pozinho para fazer os seus chips. Pergunta o que está acontecendo com a Anfávia do Brasil, com a Volvo ou com a Volkswagen. Não tem chip de carro. Está lá o presidente da Anfávia dizendo nos jornais que vai parar a produção porque não tem chip. Sabe quantos chips tem no carrinho de vocês? 3 mil chips. Então, este é o mundo que está... Isso é screening. Vocês vão fazer ou não? Outra coisa impressionante, professores, é o modelo americano. Até para a Malásia tem que investir nos Estados Unidos, 10 bi. A União Europeia tem que investir 600 bi, o Japão outros 500. E assim fazer investimento forçado, né? Assim, como é que fica? Como é que fica a regra de subsídios, de investimento, etc. E aí continua, estandarização. Vocês já sabem que eu adoro o standard. O que os Estados Unidos está impondo nos acordos? Tem que aceitar os estándares americanos, com a certificação americana. Eu passei a vida estudando a estandarização. E aí, qual é a história? ISO de um lado, Europa dos Estados Unidos brigando com o outro lado. Como é que vai ser? Você vai ter duplo tipo de produto? Se o americano aceita um tipo de regra, a gente vai poder... Que regra você vai seguir na estandarização? Base, tá, Milena? Não estou falando nada de sua inteligência artificial, não chego lá. O que está acontecendo que vocês não estão acompanhando, gente? Sanções, é tudo financeiro. Tem que acompanhar o valor do dólar. O dólar está desvalorizado já mais do que quase 20%. Os Estados Unidos está tentando desvalorizar mais para o déficit diminuir. Então, vamos lá. As sanções todas que estão acontecendo, vai ter sanção secundária, não vai ter? É tudo financeiro. Tá? Vocês estão acompanhando? Eu tenho falado com o pessoal que trabalha em banco. Eles estão em pânico com o stablecoin, gente. Stablecoin vai pegar todo o dinheiro da Europa, professor, e vai levar para os Estados Unidos, porque é tudo baseado, estabilizado em eurobonds, em T-bonds. Tá? Como é que fica a Europa com um mundo desse? E aí continua. Meio ambiente, para mim, na Europa, cheguei de Bruxelas, eu falei para eles, sinto muito, vocês usam como instrumento de geopolítica meio ambiente.
E como é que fica agora quando o presidente dos Estados Unidos chega na ONU e fala é tudo mentira, isso é um grande, que é um golpe lá dos globalistas, né? E aí, veja, todos esses instrumentos, vocês têm que acompanhar as sanções, vocês têm que acompanhar a regulação do mundo. Vocês ficam, desculpe, gente, não pode ficar no antidumping o dia inteiro. Você tem que abrir o mundo, porque o antidumping já está... Que antidumping? Quando você tem o dólar desvalorizado em 17%, como é que vocês fazem esse cálculo? Como é que o pessoal do DECOM foi embora? Como é que eles fazem? Eles estão tirando o valor da moeda? Bom, garanto que não estão. E aí, uma área que me assusta muito é essa história. Então, falei do mundo bilateral, né, Estados Unidos e Europa, nós dizem que a Índia um dia chega lá, né? A regulação da Índia, desculpe, mas ela realmente não segue regras nenhuma da OMC, é fantástico, ela consegue passar, né, Estados Unidos tirou a bola do dispute settlement, da ordem de apelação, mas a China bloqueia toda a negociação porque ela quer ficar livre para fazer o que ela quer. Eu brigo muito com meus amigos indianos, tá? Depois eu converso com o professor Bala. Bom, o resultado, gente, este é o mundo que vocês têm que estar preparados. Não existe mais instrumento isolado, vocês não podem ser mais especialistas num item só, porque o item só não existe, tá? Outro tema importante da globalização, e eu acabo, é o papel das corporações. A gente está falando do mundo onde os estados mandam, mentira. Vocês pensam que os Estados Unidos quem manda é quem é que faz as regras, etc.? São as grandes corporações, gente. Isso é o mundo dos grandes, este mundo dominado pelos grandes, são os oligarcas. Quem vocês acham que mandam no mundo da senhora Meta, que estava aqui do lado, né, há pouco tempo atrás? São 5 ou 6 pessoas que ditam as regras. Olhem para a Genius Act, que foi feita para liberalizar toda a parte financeira. Olha o que está acontecendo no digital, veja o furor que eles chegam e tentam mandar no Brasil, na regulação do Brasil, na área digital. Vocês estão sendo todos manipulados e nós usamos todas essas maldições de telefone, tudo isso sendo manipulado por eles. E a gente está batendo pau e achando tudo isso uma maravilha. O que vocês estão entendendo de regulação digital? O que vocês estão acompanhando esse tipo de mundo? Esse mundo dos grandes oligopódios, de novo, é a maneira como a geoeconomia encara o mundo. Não existe mais Estado mandando, não existe, vocês vão viver num mundo onde você vai ter os grandes que vão estabelecer as regras, e aí a grande pergunta, respondo para o Fernando, o que faz o Brasil nessa hora? Quem é de vocês que está lendo os discursos do Hegseth, do Departamento do Estado? Vocês estão lendo o Departamento de Guerra? Vocês estão lendo? É aquela história, você fica assim, nervosa. Eu leio tudo e fico... Cara, desculpe, Carolina, tem que ler. É o tal negócio, a Carolina fala, tem que ler. Porque vocês estão sabendo que eles estão dizendo mais de 10 vezes, porque eu estou contando, que o Brasil tem que escolher entre China e Estados Unidos? Estou falando. E aí, não estou inventando. Eu vou começar a dizer e trazer para a quantidade de vezes que o primeiro nível do americano está dizendo que o Brasil tem que escolher. Tá? E pronto, com essa pergunta eu digo, depois eu falo o que vai acontecer com a OMC. Tá? Eu deixo para a segunda pergunta do Fernando, você não vai ficar triste. A minha preocupação eu formei 120 especialistas em comércio. Comércio não é um tema só. Comércio é um mundo. É propriedade intelectual, é serviço, etc. A discussão hoje de à tarde foi maravilhosa. Professor, inteligência artificial é bem ou serviço? Não sei, não quero saber, sabe? Eu quero saber qual é a regulação. Então, o recado, quem é que manda no mundo? E como é que... Pergunta, o Brasil está preparado? Não. Os ministérios deviam ter todos os departamentos. Quer saber o que as grandes corporações, que eu encontrei todas lá, adoro falar isso, na Finlândia. Todas elas têm um Chief Geoeconomist Officer. Alguma empresa brasileira, as multinacionais recebem ordens. Eles estão vendo isso, eles têm um bando de advogados acompanhando o que está acontecendo de regulação, um bando de economistas alucinados com inteligência artificial, fazendo modelagem de trends, tá? E os professores de relações internacionais, etc., para ajudar. Professor, o mundo está mais complicado que o nosso Hobbes. O mundo está mais complicado e vocês vão viver esse mundo. Eu vou olhar vocês do céu. Tá bom? Espere chegar lá. Obrigado, professora. I'm going to turn to Professor Raj. In your view, Professor,
how should Brazil approach its relationship with the United States? And what strategies could a country like Brazil should use to succeed in such a chaotic international scenario? Well, I should start by first, of course, thanking everyone who preceded me in trying to answer this question now. And I should also start with a note of humility. I mean, far be it from me to advise on what might be best. So let me try instead to lay out a few options. One option, which we saw Korea use, and it really is almost Shakespearean from the play, which we all know, Julius Caesar, is to provide the American leader with a gold crown. In other words, it's the flattery strategy. We all know, it's no secret, that this particular American leader especially likes the red carpet treatment, sometimes to give it and, of course, to receive it. So Brazil might figure out its own red carpet, its own best honorifics to provide the president. That's one strategy. And then following from that, to figure out how to deal with specific issues. I might cite one specific issue which I think does not get enough attention, and that's export controls. Although there's a pause on U.S. export controls, they are increasingly onerous, both, and it's a bipartisan consensus. And I would, suggest to Brazil to be mindful of how export controls like this affiliates rule, which may end up going to practice, would affect Brazilian companies. So that's kind of the flattery strategy. Another strategy, which seems to be more what has been happening almost by accident or default, is a strategy not unlike India's, which is defiance. No, we're not, and Canada as well. Canada, Brazil, and India have all said, no, we are going to fight back. And we are powerful. Brazil has a lot of leverage that it can use. I mentioned just one obvious crop, that's coffee. But we also all know what's been happening with the repositioning of U.S. military assets in the Caribbean and Pacific with respect to Colombia and Venezuela. And Brazil may say, look, we can help you, as Korea does with respect to North Korea, or we can protest and make it your national security efforts much more difficult. So that's a more defiant strategy. I personally, this is just me, I don't like either. I really resonate with the calm, diplomatic, egalitarian approach, where both sides are treating each other as real friends and neighbors, following the golden rule, if you will, and saying, look, we have these mutual interests, so let's build on them. And they include, for example, intellectual property protection. They include robust agreements. The fisheries agreement was mentioned earlier. We can develop some plurilateral, if not multilateral agreements. And let's recall our shared history that we built this multilateral trading system together, starting with the GATT, the original GATT contracting parties, and as I mentioned earlier, through the Uruguay round. So sort of the diplomatic shared interest approach is a third one. There is, I think across all three, again, running through them, a very critical appraisal of what the leverage points are that Brazil has with respect to the U.S. President Xi Jinping has been very astute at figuring out that rare earths is a leverage that he's found and is never going to give up, I think.
I think President Modi has similarly shown that, hey, we don't need to follow in line. So something like that would be appropriate, whichever of these three strategies Brazil might like to take. I think a fourth strategy, which really does not involve the U.S., and there are two prongs to this. The first is to partner or re-partner with the likes of Canada and India and Japan, who really have a shared interest in the GATT-WTO system, the multilateral, multipolar system, the European Union as well, perhaps the UK, where, look, why let one country paralyze further the system that everyone else is benefiting from? Let's remember that still about 70 or 75%, down from 80, 85%, but 70, 75% of world trade still is on MFN, most favored nation terms. Even though the US reciprocity tariffs clearly violate GATT Article 1 and GATT Article 2, the MFN and the tariff binding rules, the rest of the world, Brazil and other third countries, are trading on MFN basis. So partnering or repartnering with Brazil's friends and allies and reaffirming MFN tariff binding treatment and trade would be perhaps prudent. And I would suggest along those lines also a redoubling of efforts on Brazil's part. And I've said this with respect to India, probably with more knowledge about India than Brazil, so forgive me, to develop free trade agreements. You've seen India reverse its historic policy kind of against FTAs, and has signed FTAs with Australia, the United Arab Emirates, the United Kingdom, and is about to finish up one with the European Union. Those are major agreements for India. And another way to put it is de-risking or decoupling Indian trade from dependence on the US. So the point then here on this fourth strategy is to think about what commercial agreements with other countries that Brazil does not already have. Obviously, it's got Mercosur. It's been working on EU. But what else might it like to do with respect to securing new export markets so that it is de-risking or decoupling from dependence on U.S. trade and forging its own trade policy? Those are four strategies I might suggest, humbly. Thank you, Professor Bala. Well, now we are heading to the closing of our panel. So I want to give the floor to Ricardo Ramirez to provide his views on what has been said here, and also if you want to elaborate on what could be the relationship between Brazil and Mexico, and then we will close with Professor Laffer and Vera with their final remarks. Well, let me start with the question that was posed to me on the relation between Mexico and Brazil, and Rene made me remember when we started negotiating that agreement, which in my previous life as Mexican government official, it was 2002. I guess some of the audience have not been born yet when we negotiated that agreement. And on the other side of the table, there was my great negotiators and now became friends, Jose Alfredo Graza Lima, Jose Antonio Marcondes, that we call him the Gaucho, Bruno Bat, and my good friend Celso de Tarso Pereira were on the other side. And a lot of the things have changed since we started that.
I think the relation between Mexico and Brazil is one of enormous unexploited potential. You're talking about the two largest Latin American economies, representing close to 60% of the region's GDP and half of its population. Yet our bilateral trade remain very modest on this scale. Last year, two-way trade between Mexico and Brazil totaled around 12 or 13 billion. To put this in perspective, Mexico trades more than 800 billion annually to the United States. Brazil trades over 450 billion globally. So although our bilateral relation has grown, it still does not reflect the size or sophistication of our economies. Our main preferential treatment, which was that agreement on the framework of ALADI, which was the ACE 53, was signed in 2002 and has expanded through protocols. And we had this relation on the automobile trade through a Mercosur agreement. Those agreements provided the foundation and account for 1/3 of the trade between Mexico and Brazil. But again, this agreement was negotiated in a very different global context, long before restructuring of supply chains, digital trade revolution, and the centrality of energy transition. So it was other times. And as Latins love to say, we always say that we love each other, but we get to trade, we don't put it in practice. So as you know, Mexico is undergoing a period of nearshoring-driven industrial expansion. More than 35 billion in new manufacturing investment has been announced in 2004 and 2005. But this comes with a challenge. The concentration of supply chains exposes Mexico and indirectly Brazil to tariff shocks and geopolitical uncertainty, especially those emerging from the United States. And the effects are being seen now. Countries that are deeply integrated into one dominant market need diversification to preserve stability and bargaining power. And I put a caveat here because diversification is something that everybody says, that it's very easy to say, well, don't trade with the United States, trade with another partner. But I think that requires willingness, infrastructure, and a lot of things that have to come up in order for that diversification to come into play. So at the end, and with Brazil, I think it's a stronger Mexico-Brazil production relationship can help, I think, both countries reduce vulnerability to U.S. tariff cycles, rebalance supply chains, and increase autonomy in sourcing essentially industrial inputs from fertilizers to agrochemicals, auto parts, pharmaceuticals, steel, and renewable energy technologies. Just as Brazil benefits from diversifying beyond China, Mexico benefits from diversifying beyond the United States without jeopardizing strategic integration under the USMCA. I think these are not contradictory goals, they are complementary. And there is an alignment in three forward-looking areas, and I will finish with this. Industrial and policy integration. We can produce, co-innovate, co-export, particularly in automobile electrification, medical devices, or aerospace, fertilizers, and machinery. There's also grounds or ways to cooperate in energy transition cooperation. Brazil is a global leader in biofuels, clean energy, and agri-tech. Mexico is advancing industrial decarbonization strategy. Together, we can build solutions for our markets and for global markets. A strategic diversification, what I was talking about. A more interconnected Latin America strengthens rather than weakens our geographical position, economic position. The key, in my view, is to proceed gradually and pragmatically. Take out this notion, these romantic things that we love Latins to say, and get it into really engage
into really trying to negotiate and come up with something. If we do this, we can begin constructing something the region has long lacked, which is a competitive, scalable Latin America production platform. So yes, there is an interest, I think, in Mexico, and perhaps for the first time in many years, we have the strategic incentive and the timing to move forward. I think the opportunity is real. The question is whether we will seize it together. Thank you very much, Ricardo. Now for professor. Olha, Umas palavras, enfim, por favor. excelente discussão, grandes inputs para reflexão. Eu vou fazer uma primeira observação, que é a seguinte. No século XIX, a Inglaterra era o poder hegemônico no mundo. E o comércio internacional se expandiu por uma rede de acordos bilaterais baseados na cláusula de nação mais favorecida e garantidas, do ponto de vista político, pela Royal Navy. Então, você tinha um poder capaz de fazer esse tipo de organização da economia mundial, dos investimentos, e etc., etc., etc. e tal. Hoje em dia, os Estados Unidos não têm a condição de organizar a ordem econômica mundial a partir da sua própria perspectiva. Nem a sua economia é suficiente para isso, nem mesmo o seu poder militar. Da mesma forma, a China, nem a sua economia, nem o seu poder militar são suficientes para organizar a ordem econômica mundial. É por isso que isso está neste fluxo de incertezas. E como é que nós, que não somos nem a China, nem os Estados Unidos, calibramos a nossa resposta? O segundo ponto é o seguinte. Eu trabalhei um pouco esse tema da identidade internacional do Brasil. A identidade internacional do Brasil tem certos traços. Não? Primeiro, a ideia da autonomia como um grande objetivo. Segundo, a ideia de que essa autonomia é, de certa forma, construída por uma pluralidade de perspectivas. O Brasil é o Ocidente, do ponto de vista da sua formação, da sua visão de valores, onde entra um grande papel o direito. E é por isso que este tema do direito internacional, é parte da nossa atuação no plano multilateral. E como nós procuramos calibrar esta nossa visão a partir daquilo que são os nossos diversificados interesses na dinâmica de funcionamento da ordem mundial. O Brasil também construiu muito um papel de terceiro mundo. E aí, Grupo 77, etc., etc. e tal, que não deixa de ser uma criação latino-americana, que a CEPAL é uma construção latino-americana. E ninguém mais ocidental do que o Prebisch, que foi presidente do Banco Central da Argentina e que repensou a economia a partir de uma certa tradição. No movimento dos não alinhados, o Brasil sempre foi mais um observador, tendo uma certa influência do ponto de vista do congelamento do poder mundial na parte das armas nucleares. O Sul global, da qual hoje, enfim, tantos enchem, enfim, a boca de entusiasmo, o Sul global é um conceito descritivo de uma realidade, mas ele é um conceito pouco operativo, porque ele junta coisas muito diversificadas. É uma fonte de legitimidade aspiracional, mas não é uma construção, que é o que nos leva, enfim, a ter uma proximidade, por exemplo, com a Índia, com a China, que são muito distintos de outros integrantes do Sul global. Então,
Esta cláusula de segurança que os Estados Unidos prevê, e que é um objetivo de alinhamento automático, político também, e não apenas econômico, é algo que envolve um reposicionamento muito significativo da identidade internacional do Brasil. E não se pode dizer que esse reposicionamento responderia adequadamente àquilo que é um interesse nacional. Depois, a Vera pondera, com muita razão, que no âmbito norte-americano são grandes corporações e grandes atores que exercem um papel nesta regulação, entre aspas, informal, mas efetiva, que atua. Não. Ela gosta de normas, ela gosta de regulação, ela gosta de normas técnicas, ela gosta de cláusulas, etc, etc, etc e tal, e nos instruiu a todos sobre como elas são instrumentos importantes para a nossa reflexão. Então, lidar com essas pessoas também envolve uma experiência que o Brasil até agora não desenvolveu. Bom, ter lobby, no sentido abrangente, é algo que não tem caracterizado a experiência brasileira, não? Nem as lideranças. Não deixou de ter alguma atuação agora, que foram justamente as empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço que foram promovendo aí, enfim, uma discussão de interesses compartilhados voltados para a redução daquilo que não tinha noção, não tinha cabeça. Deu certo em alguma coisa, não deu certo em outra. Não deu certo, por exemplo, em relação ao café, que é, obviamente, um assunto que poderia encontrar um caminho. E assim por diante. Não? Tem sempre mecanismos pelos quais você pode operar, enfim, uma atuação através de países que exportam os seus produtos a partir dos seus países. Mas aí, como dirá a dona Vera aqui presente, com o vigor que é a característica, mas tem normas de origem, tem regras de origem, tem normas técnicas, tem export controls, tem controle de investimento e o screening do controle de investimento. Tudo isso para dizer que eu não deixo de ter uma certa tranquilidade de não ter nenhuma responsabilidade na condução deste processo. Estou mais à vontade aqui em discutir com vocês esse cenário de desafios e dificuldades. Muito bom. 2 minutos para encerrar. Antes, nós temos um vinho pela frente, né? Vou adorar brindar com quem puder ficar. O meu grande mensagem para vocês é o seguinte: tudo que vocês estudaram em Genebra ou depois aqui no Brasil continua absolutamente pertinente, gente. Só mudou a maneira como vai ser aplicado. Tá? De novo, quantos países hoje não cumprem regras da OMC? Quantos? 10? 2? Não. 1. Estados Unidos. Ele é grande, né? Ele pode fazer. Pergunta, por que não temos uma guerra Brasil-Índia de comércio internacional de tarifa? Por que não com o México? Por que a gente está tão quieto? Por que a gente estava falando de estándares, etc.? Não nos interessa, gente, acabar com o sistema. Então, quando dizem OMC morrer, eu falo, vai lá para Genebra, vê lá o estacionamento, como dizia Marçal, está sempre cheio. Vamos lá, prestem atenção, gente. É um indicador. Fundamental. O que nós estamos fazendo com a União Europeia? O que a gente passou o dia discutindo? O que é o Acordo Brasil, Mercosul, a União Europeia? OMC na veia. O que a gente está... Esse papo, morreu. É porque não está sabendo do que se trata.
prestem atenção no que o Lauro falou hoje à tarde. E vou trabalho para vocês. Specific Trade Concerns. Começou em TBT e em SPS. Vocês estão sabendo que tem no Comitê de Agricultura de Bens de Serviço? Por que vocês não estão oferecendo esse serviço para cliente? Se não tem dispute settlement, dispute, professor, não tem mais a órgão de apelação. Mas tem panel. Tem panel, por favor, cadê a Ana? O problema não é esse, gente. Depois tem o MPIA. Mas preste atenção, Specific Trade Concern, gente, resolve o problema. E como não tem mais a órgão de apelação, não tem mais painel, o pessoal, não tem mais o julgamento final, vamos dizer assim, o pessoal tenta resolver, gente, primeiro na frente de todo mundo, depois vai para a sala ao lado. O que é Specific Trade Concern? Então, preste atenção em cada um desses comitês, ou seja, tem trabalho sim para vocês. Então, encerrando, o que vocês aprenderam continua válido, é visto do outro lado. E vejam, no próprio acordo da Malásia, está citado, levei um susto, eu estava lendo isso ontem, está cheio de citação de OMC, de regra de TBT, SPS. Eu falei, nossa, os Estados Unidos fazendo um acordo com a Malásia, cheio de TBTs, né, falando de GATT, citando o GATT. Então, preste atenção que a coisa está confusa, mas não quer dizer que vocês tenham que começar do estaca zero. Com isso, bom final para vocês irem para casa revigorados. Calma. E meter, né, os olhos, começarem a estudar de novo. Ficamos muito felizes pelo final, um pouco mais encorajador. Vocês não vão perder emprego, não. Professor Bala, Ricardo Ramírez, thank you very much.